Vamos ser honestos, a vida diária de um servo medieval na Inglaterra e em muitos outros países europeus não era muito divertida. O sistema feudal significava que os camponeses eram obrigados por lei a trabalhar para a nobreza, que era dona das terras onde viviam. O dia de trabalho começava ao amanhecer, o que significava que durante os meses de verão poderia ser tão cedo quanto às 3 horas da manhã e só terminava ao anoitecer. O trabalho nos campos era exausto e incluía colheita, semeadura, aragem e feno, dependendo da época do ano. Além de ajudar o marido na agricultura, as mulheres também eram responsáveis pela preparação das refeições. Cuidavam das crianças e do gado, das galinhas, e também cuidavam da horta, além de buscar frutas silvestres e ervas. Tecer, fiar e a costura de roupas também faziam parte do trabalho das mulheres, e as crianças também eram esperadas para ajudar. Depois de tudo feito, havia pouco tempo para atividades de lazer, mas os camponeses medievais sempre aproveitavam a diversão quando podiam. As crianças mais novas brincavam com bonecas ou fantoches feitos de barro, ou esculpidos em madeira por adultos, ou até mesmo criados pelas próprias crianças. Crianças mais velhas poderiam brincar de fazer tarefas como espantar pássaros das colheitas ou jogar jogos de tabuleiro como o Alcaqui, uma versão primitiva do gamão. Em seu tempo livre, os festivais eram de natureza religiosa e ocorriam para celebrar um santo ou um feriado cristão. Durante a Idade Média, havia pelo menos um festival a cada mês, e era a desculpa perfeita para os camponeses se divertirem com dança e festas. Vamos viajar de volta no tempo e ver o que os camponeses medievais faziam para se divertir. Bem-vindo à loucura medieval! Na Páscoa, após 40 dias de jejum, em sua maioria à base de peixes, era hora de comemorar. Durante a Semana Santa, os 3 dias antes da Páscoa eram uma ocasião solene, normalmente passada na igreja. As orações de domingo de Páscoa começavam ao amanhecer, mas o serviço era alegre e marcava o início das celebrações. Roupas novas podiam ser dadas pelos lordes aos seus vassalos em celebração à ressurreição. Qualquer ovo que tivesse sido botado durante o período da quaresma era cozido com cebolas para preservá-lo e dar-lhe um brilho dourado. Os adultos escondiam esses ovos para as crianças acharem, um jogo que ensinava importantes lições religiosas. Depois da busca, as crianças competiam em corridas de ovos rolando-os pela colina mais próxima. No dia seguinte, conhecido como Segunda de Falcão, as jovens do povoado sequestravam os jovens e os mantinham como reféns até uma doação ser feita à igreja. No dia seguinte, conhecido como Terça de Falcão, os papéis se invertiam. Festa da Cerveja. A igreja era o coração de cada comunidade. As festas da cerveja paroquiais eram sempre bem-vindas e normalmente realizadas em um celeiro próximo ou no próprio cemitério da igreja. Essas festas tinham como objetivo arrecadar fundos para a igreja, além de comer, beber e se divertir. Diferentes tipos de cerveja eram produzidos dependendo da ocasião, como cerveja de cordeiro para a festa do esquilo ou cerveja feita para o casamento. O dinheiro era arrecadado para o casal com a cerveja da noiva, de onde deriva a palavra brial. Na verdade, um casamento camponês era sempre uma desculpa para toda a comunidade se reunir e festejar. Até o final da Idade Média, um casal poderia se declarar casado sem a necessidade de cerimônia religiosa. Depois de se lavarem e colocarem suas roupas mais limpas, eles se declaravam casados na frente de amigos e familiares e a festa começava. Todos que compareciam traziam comida e bebida para ajudar a alimentar a todos e beber juntos a especial cerveja de casamento. E então o casal se retiraria para a cama e os aldeões se divertiriam cantando músicas obscenas e gritando instruções grosseiras de fora do quarto do casal. Algumas celebrações de casamento podiam durar dias, com muita bebida, comida, canto e dança folclórica. A dança folclórica era comum em cidades e vilas e geralmente envolvia música animada e muitos movimentos energéticos, como o jig, popular na Irlanda e Escócia. Na Inglaterra, a dança maoris foi introduzida a partir do século XV e permanece inalterada até hoje. O grupo de dançarinos geralmente usa sinos amarrados nas canelas e carrega bastões, espadas ou lenços, que eles batem juntos no ritmo da dança. Músicos viajantes, dançarinos, acrobatas e bufões costumavam se apresentar em festivais, enquanto alguns aldeões cantavam e tocavam instrumentos musicais. Contar histórias era popular e também era uma maneira importante de passar mitos e lendas adiante.
Contadores de histórias viajantes transmitiam notícias de vila em vila e muitas vezes recitavam poesias ou contavam histórias picantes em troca de uma refeição e hospedagem. Infelizmente, essa prática cruel era extremamente popular por toda a Europa ao longo da Idade Média. Geralmente ocorria em cidades maiores, então os camponeses muitas vezes percorriam várias milhas apenas para ver uma luta. Multidões agitadas assistiam em uma arena especialmente construída enquanto um urso acorrentado lutava com cães ferozes até a morte inevitável de um ou de outro. Lutas sangrentas, como brigas de galos, também eram populares na maioria das vilas. Celebrando a chegada de maio. Este era um grande evento no calendário da vida da vila. O mastro de maio em si era essencialmente um símbolo fálico e suas origens remontam aos tempos pagãos, quando árvores representavam fertilidade. O início de maio era uma data importante para druidas, vicanos e romanos, que todos celebravam a chegada da primavera. Para os druidas, o festival de Beltane era celebrado com a queima de fogueiras. Os vicanos escolhiam uma rainha de maio e dançavam em volta do mastro de maio, e os romanos adoravam a deusa Flora no festival da Florália. Com o tempo, essas celebrações se fundiram, culminando na dança do mastro de maio que ainda podemos testemunhar hoje. Muito cuidado era tomado ao escolher a árvore certa para fazer o mastro de maio, e algumas aldeias competiam entre si para encontrar a mais alta. A casca era removida e o mastro geralmente era erguido no centro da vila, sendo então enfeitado com guirlandas frescas de flores e fitas que eram seguradas pelas meninas que dançavam em círculo ao seu redor, com as mais velhas do lado de fora e as mais jovens no interior do círculo, entrelaçando as fitas enquanto dançavam. O ritual era um evento importante no calendário social de qualquer vila medieval. De volta aos dias de hoje, antes de você poder deslizar para a direita na pessoa amada, outra maneira de encontrá-la era pescar maçãs, um jogo popular em toda a Europa que eventualmente se tornou apenas um jogo genérico de festa, em vez de uma forma de namoro. Cada maçã recebia o nome de um rapaz da vila e então era colocada em um balde ou barril de água. As garotas tinham 3 chances de pegar a maçã do rapaz que mais gostavam, usando apenas a boca, com as mãos amarradas nas costas. Loucura do meio do verão. No festival de meio do verão em junho, no dia mais longo do ano, fogueiras eram acesas e havia peças de teatro amadoras no período medieval, quando tropas de atores amadores performavam peças baseadas em histórias da Bíblia ou o Festival do Fogo, que revivia a lenda de São Jorge e o Dragão. Algumas vezes os atores contavam com a ajuda de um camponês para estrelar sua peça de milagres e mistérios. Durante esses festivais, vários tipos de esportes eram jogados, como luta livre, arco e flecha, hóquei e futebol. As primeiras versões de futebol eram um assunto violento e caótico, onde multidões de homens tentavam capturar a bola e levá-la para sua vila. Os jogos podiam durar o dia todo e geralmente havia membros quebrados e, às vezes, até uma morte ou 2. A justa também era popular, mas os camponeses nem sequer podiam assistir a essa diversão, muito menos participar. Então, eles inventaram seu próprio jogo de justa aquática. Consistia em 2 equipes em barcos a remo, cada equipe tinha um homem armado com um pau. À medida que os barcos se aproximavam, os jogadores tentavam derrubar seu oponente na água. Eles zombavam da pretensão de seus mestres e de suas regras rígidas, além de ser muito divertido. Você precisa saber quando sair. E é claro, onde há esporte competitivo, sempre há apostas. Apesar de terem apenas quantias insignificantes de dinheiro, os camponeses ainda arriscavam sua última moeda em uma aposta. Eles costumavam jogar em jogos de dados, apesar de ser ilegal. O rei Ricardo I da Inglaterra proibiu o jogo para qualquer pessoa abaixo da classe de um cavaleiro no século XII, uma lei que era praticamente impossível de ser aplicada nas pequenas aldeias do reino. Então, o jogo era generalizado, especialmente quando a cerveja estava envolvida. Nos séculos XII e XIII, era mais provável haver estalagens onde os estalajadeiros agiam como banqueiros, guardando as posses de um jogador em troca de dinheiro. Muitos homens pobres ficaram ainda mais pobres, pois perdiam tudo dessa maneira, até suas roupas. Os dados eram feitos de chifres, ossos, madeira ou até pedra. Jogos populares de dados incluíam Zara, Rafle e Hazard. Os vikings também jogavam um jogo de dados conhecido como Mia, semelhante ao jogo moderno de Yazoo. Eles jogavam um jogo de tabuleiro interno conhecido como Taflifle, comparável ao xadrez, mas durante o verão,
Eles desfrutavam de esportes ao ar livre, competindo frequentemente em concursos de velocidade e força para se manterem saudáveis e fortes e construírem camaradagem. Paraíso gelado. Muitos camponeses morreram durante os meses de inverno. Tanto o alojamento quanto as roupas eram de baixa qualidade e o clima frio tornava a vida bastante insuportável. Mas atividades divertidas ainda podiam ser encontradas no norte da Europa. Os camponeses podiam ir para o lago ou rio congelado mais próximo e patinar. Feitos de couro e ossos de animais, seus patins eram primitivos, mas perfeitamente funcionais. Jogos competitivos eram apreciados, como corridas ou quem poderia fazer a melhor figura do 8. O Natal era um destaque no calendário medieval. Os camponeses tinham 2 semanas de folga para celebrar os 12 dias do Natal, tornando um dos festivais mais longos do ano. Os 40 dias anteriores, conhecidos como Advento, eram um período de jejum e oração. Agora, os mumês voltariam com a peça do presépio, além de muita música e dança. Pode ser a única vez em que os camponeses poderiam comer carne, já que os animais domésticos eram abatidos e não podiam ser mantidos até a primavera, pois eram caros demais para alimentar. Alguns senhores até podiam presentear seus servos com cerveja, comida e combustível no dia de Natal. Então, parece que muito pouco mudou e ainda temos muito em comum com nossos antepassados medievais, desde nossa paixão por esportes, nosso amor por beber e comer, até nosso prazer em música e dança. Muito obrigado por assistir a este vídeo das Loucura Medieval. Espero que tenha gostado, e de ver você no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!